Bem-vindo ao nosso podcast, um espaço para conversar sobre fé, vida e tudo o que move o coração. Aqui a gente fala de espiritualidade, mas também de família, atualidades, cultura, política, comportamento e muito mais. O papo de hoje já vai começar. Nosso podcast, um espaço para pensar, sentir e crer. Apresentação: Pastor Alberto Miguel. Olá amigos, muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, para o horário que você estiver assistindo o nosso podcast pelo YouTube e também aqui na TV Cidade. Eu já quero agradecer pela sua audiência, pelo seu carinho e pela sua companhia. É muito bom saber que nós temos você conosco aqui. O nosso podcast está começando agora e eu já queria fazer um convite para que você esteja conosco na próxima hora, porque o papo de hoje é muito interessante. A entrevistada de hoje tem um conteúdo muito bacana que certamente vai abrir os nossos olhos, vai abençoar muito a nossa vida em termos de inteligência emocional. É isso mesmo. O nosso papo de hoje, a nossa conversa de hoje é sobre inteligência emocional. Mas antes de apresentar a nossa convidada, com quem eu vou estar conversando hoje, antes de nós entrarmos nesse papo, de abordarmos esse assunto tão interessante, eu queria falar um pouquinho sobre esse estúdio aqui que nós estamos, gravando o nosso podcast. Lembrar a você que você também, que tem uma ideia, que tem uma voz, que tem uma proposta e que quer fazer com que pessoas ouçam a sua voz, conheçam as suas ideias, conheçam as suas propostas, possam ouvi-las também através de um podcast. É isso mesmo. O estúdio da TV Cidade está de portas abertas para receber você, para receber o seu podcast. E agora eu vou pedir aqui à nossa produção que passe um vídeo mostrando toda a nossa estrutura e como o nosso estúdio de podcast aqui na TV Cidade funciona para receber você e para receber o seu podcast. Acompanhe aí. Você sempre sonhou em ter o seu próprio podcast com microfone profissional, câmeras de alta qualidade, um cenário top? Então se liga, o novo estúdio podcast da TV Cidade está pronto para transformar o seu sonho em realidade. Aqui você grava com qualidade de TV num espaço moderno, equipado com tecnologia de ponta e uma equipe técnica que entende do assunto. Pode ser entrevista, bate-papo, opinião, humor e informação. Seja qual for o formato, o espaço é seu. E o melhor, aqui você não precisa se preocupar com nada, é só chegar, sentar e gravar. Realize o seu sonho de ter um próprio podcast de verdade. Faça o seu agendamento agora mesmo e entre em contato com o número que aparece aqui na tela. Então não perca tempo. O estúdio da TV Cidade te espera. Muito bom, você viu aí a nossa estrutura e nós estamos esperando você aqui nos estúdios da TV Cidade para que você tenha o seu podcast, para que você seja uma boa voz no meio de tantas vozes na internet e também na TV. Bom, hoje eu estou recebendo aqui a doutora, minha amiga também, Michele Lamperti. A gente vai bater um papo muito bacana, muito interessante a respeito de saúde emocional, de inteligência emocional, melhor dizendo. Doutora, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Muito bom recebê-la aqui hoje. Graças a Deus a gente conseguiu, ajustar aí as agendas para que você esteja conosco aqui e trazendo para a gente um papo tão bacana que é inteligência emocional. Obrigado pela sua presença. Imagina, em primeiro lugar, eu aqui lhe agradeço, nós conseguimos aí cruzar a agenda e hoje conseguimos marcar essa data. Eu agradeço pelo convite, tão especial para falar de um tema que eu sou bastante apaixonada e que influencia a vida de todo ser vivo humano, que é inteligência emocional. E a você que está nos assistindo, fique até o final, porque tem muita coisa boa para você aprender aqui junto com a gente agora. Com certeza. E para a gente entrar no papo, então, propriamente dito, doutora, quando a gente fala sobre inteligência emocional, do que realmente nós estamos falando, do que realmente a gente está falando quando o assunto é inteligência emocional? Ou seja, o que é, propriamente dita, a inteligência emocional? A inteligência emocional, ela foi cunhada pelo filósofo, escritor e cientista Daniel Goleman em 1995. A partir daí surgiu
o nome inteligência emocional. E Daniel Goleman, ele na ciência, ele pautou a inteligência emocional em 5 pilares muito importantes, que é o autoconhecimento, a autorregulação, as habilidades sociais, a empatia e a motivação. Mas esta motivação não é aquela que nós conhecemos no dia a dia, mas é a motivação que traz dentro dela implícita o propósito. Tá, mas para a gente simplificar um pouco, né, essa colocação, para que nosso grande público consiga entender, de uma forma mais sucinta. A inteligência emocional seria o quê? A pessoa conseguir regular as suas emoções diante de uma adversidade, diante de um problema. Quando que a inteligência emocional ela é exigida de um ser humano? Como que funciona isso de uma maneira assim mais fácil de entendimento? O tempo inteiro nós somos chamados a agir de forma intencional, de forma inteligente. Então, nós temos as nossas emoções. E as nossas emoções, elas são primárias. Então, é o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo. Essas emoções que a gente sente. E a emoção em si, que nós sentimos, não é o problema. O problema é como nós vamos lidar com as emoções que nós estamos sentindo naquele momento. Quando nós falamos de inteligência emocional, né, nós estamos falando de autoconhecimento, ou seja, conhece-te a ti mesmo, né? Lá na Grécia, Sócrates já dizia isso. A Bíblia, né? diz isso, E né? a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, primariamente a gente está falando de autoconhecimento. Essa é a chave. Então, para a gente poder resumir, né, e eu te fazer as outras perguntas que já estão permeando a mente aqui, inteligência emocional é saber lidar com as emoções que tem. Exatamente. Né? Ou com as emoções que está enfrentando naquele momento, que está passando naquele momento ali. Porque dentro da psicologia existe uma diferenciação entre sentimento e emoção. Né? Emoção, você pode ter uma emoção agora e daqui a 1 minuto, dependendo do que acontecer, a sua emoção ela pode ser mudada totalmente, né? Mediante a situação que você está enfrentando. O sentimento não. O sentimento é algo permanente, é algo que perdura dentro de alguém. Então, por isso que eu quis trazer essa conversa pra gente aqui hoje, né? Para ajudar o nosso espectador e também o nosso telespectador aqui pela TV Cidade a ter esse entendimento de como lidar com as emoções, independente do tempo que você esteja vivendo, independente do momento que você atravesse, e também, obviamente, você buscar aí no final, a gente vai pegar aqui o contato da doutora Michele Lamperti, né? Para caso você que esteja nos assistindo queira aprofundar-se mais na conversa, no papo e buscar uma ajuda de alguém que é profissional nessa área. Doutora, a gente tem dentro da sociologia, dentro da filosofia, uma corrente de entendimento e de pensamento de que todo ser humano ele é fruto do meio. Né? Por exemplo, Durkheim é quem ele traz essa concepção de que o ser humano ele é fruto do meio. E a pergunta para a gente pensar sobre ela aqui nesse momento também é a seguinte: uma vez que há esse entendimento de que o ser humano é fruto do meio, ou seja, dependendo do meio que ele viva, dependendo do meio de onde ele venha, ele não tem essa possibilidade de escolher quem ele vai ser. A pergunta que eu te faço é possível alguém desenvolver a inteligência emocional mesmo vindo de um ambiente familiar desestruturado, de um ambiente não somente familiar, mas de um ambiente emocionalmente frio? É possível alguém desenvolver inteligência emocional vindo de lugares, de ambientes, né, de meios que são desfavoráveis para esse desenvolvimento? O que você pensa a respeito disso? Olha, Miguel, é totalmente possível que uma pessoa que seja criada em um ambiente totalmente desfavorável. O que a gente chamaria hoje de ambiente tóxico, talvez, um ambiente, né? Tóxico, um ambiente desfavorável, uma família desestruturada, num ambiente de drogas, de prostituição, seja qual for o ambiente. Nós falamos aqui sobre autoconhecimento. Então, a inteligência emocional, ela parte de uma decisão. Eu decido não fazer parte daquele meio, né,
eu decido não fazer parte daquele meio. Aí você me pergunta, doutora, mas e se a pessoa não tem como sair daquele meio naquela circunstância? Aí, como nós estamos aqui falando sobre inteligência emocional e trazendo um viés bíblico, eu preciso dizer que a fé é trazer à existência aquilo que não existe. Eu mesma sou fruto do que eu estou dizendo. Eu não vim de família rica, eu não vim de família favorável, não vim de família estruturada, mas desde a tenra idade eu já desejava, eu já almejava chegar aonde eu cheguei. Então, dentro da Bíblia, a gente pode trazer aqui o exemplo de José. José estava numa família emocionalmente doente. José teve a ferida que hoje nós tratamos, né, como rejeição, né? E mesmo assim, José foi retirado daquele meio, ele passou pelo que passou e ele tinha tudo para desenvolver o quê? O que mais as pessoas desenvolvem hoje em dia? O vitimismo. Né? Então, coitado de mim, fulano fez, cicrano fez, é porque meu pai, é porque minha mãe. Mas dentro do universo emoções, né, o que determina o resultado final não são as emoções que eu sinto, mas como eu vou regular essa emoção, conhecer essa emoção e aí então me mover fora desta emoção. E isto se chama maturidade emocional. É totalmente possível uma pessoa vindo de qualquer ambiente ruim, né, ter uma vida plena, justa, saudável e emocionalmente equilibrada. Agora a senhora entrou num papo aí que eu gosto muito, numa história que eu gosto muito, né, que é a história bíblica de José. E aí vem mais um gancho aqui para mais uma pergunta, então, dentro dessa sua colocação. Você acredita, então, porque você fala de fé, né? Que fé é você visualizar aquilo que humanamente não existe ainda. É você profetizar, digamos assim, né? Você declarar, melhor dizendo, coisas que estão no campo do abstrato, né? No campo espiritual, mas ainda não se tornaram fisicamente e materialmente uma realidade. E aí, uma vez que nós temos esse entendimento de fé e trazendo isso para a conjuntura da história de José, você acredita que a aquisição dessa inteligência emocional é um processo ou é algo que você determina, que você declara e que aquilo ali passa a já fazer parte da sua vida, passa a ser uma realidade instantânea na sua vida? Porque quando eu olho para a história de José, eu vejo um processo, né? E eu afirmo aqui, obviamente dentro de uma conjuntura de entendimento bíblico e histórico da história de José, que José ele só ficou 12 anos na prisão, que na verdade esses 12 anos que José passou na prisão foram os anos que foram curando José. Né? A gente vai pegar uma fala de José dentro da prisão, onde ele está ruminando ainda todo aquele processo. Então, no meu entendimento, Deus ele permite que José só saia. Algumas pessoas perguntam: pastor, por que José tem que ficar 12 anos na prisão? Eu acho que um mês, né, seria suficiente, se ele era servo de Deus, se ele era filho de Deus. Tudo bem, mas eu creio que esses 12 anos foram o processo, serviram como tempo de processo na vida de José para ele estabelecer essa inteligência emocional e a partir daí ele conseguir perdoar os seus irmãos, não apenas da boca para fora, ele conseguir perdoar genuinamente os seus irmãos e fazer, né, pelos seus irmãos e pela sua família aquilo que ele fez no decorrer da sua história. Então, assim, falando sobre isso, você acha o quê? Que a inteligência emocional é um decreto? Não, eu declaro que eu terei essa inteligência emocional. Que hoje a gente vive muito um tempo de positivismo também, onde as pessoas declaram palavras positivas, né? Eu declaro que eu tenho inteligência emocional. Ou você acredita que a inteligência emocional é fruto de um processo e que para algumas pessoas ela pode chegar com um mês, com 2 meses, mas para outras pessoas talvez precisem ficar, né, 12 anos na prisão, sendo tratada como José foi? Como que isso funciona na sua cabeça e no seu entendimento? Muito bem colocado o seu questionamento, muito bem colocado, e aí que a gente vai aprofundar de forma simples que todos possam entender. A inteligência emocional, ela parte do autoconhecimento. Então, o que a Bíblia ela nos fala? Ela nos fala que o meu povo padece por falta de
Conhecimento. Então, logo, adquirir conhecimento é uma decisão. Então, eu decido ter conhecimento. Né? Em tempos desse positivismo barato, né? Eu declaro que eu tenho inteligência emocional. Não é assim que funciona com as emoções. Nós somos seres humanos, né? Então, nós precisamos do autoconhecimento. Somente a partir do autoconhecimento, a gente vai para o segundo pilar, que é a autorregulação. Eu vou entender o que é que eu sinto. Então, se eu estou triste, eu preciso identificar o que sentimento é esse? É tristeza. Se eu estou sem sorriso, eu estou apática, peraí, qual é o sentimento que eu estou? A apatia, tristeza, alegria. A inteligência emocional, ela parte de uma decisão e ela é um processo consciente. E tanto é um processo que Jesus Cristo precisou passar por ele. Jesus Cristo não adquiriu inteligência emocional no Getsemane. Ele adquiriu inteligência emocional quando ele foi testado lá no deserto, nos 40 dias que ele passou lá. Então, é tudo parte de um processo. Em uma sociedade fluida, em uma sociedade de coisas líquidas, né, que escorrem nas palmas das mãos, o que as pessoas não querem é o tempo de passar o processo, é o tempo de se adquirir ali o conhecimento. Então, as pessoas, elas hoje vivem na família, nos negócios, na igreja, em todas as esferas, no modo automático. Quando eu vi que saiu a atualização do WhatsApp e o áudio em 2.0, eu percebi que ali nós teríamos um grave problema, porque hoje as pessoas não têm paciência para ouvir umas às outras, logo elas não têm paciência para se ouvir, para se entender. Então, inteligência emocional é um processo e, antes de tudo, é uma decisão. Perfeito, perfeito. Então, muito bem explicado. Agora, doutora, quais seriam, né, os sinais mais claros de que uma pessoa não está lidando bem com as próprias emoções, né? Aí, mais uma vez, eu volto nessa questão do positivismo, que a gente tem ouvido muito sobre isso hoje. Muitas pessoas têm adotado, né, essa postura positivista. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu acho que muitas pessoas estão alienadas na vida. Estão perdendo o sentido, né? Na verdade, a visão que tem da própria vida que estão vivendo. Esses dias, eu fui conversar com uma pessoa e aí, na verdade, encontrei com uma pessoa e na nossa breve conversa, no nosso breve encontro, eu perguntei para ela, como que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tudo certo? E essa pessoa com um sorriso lindo no rosto, né? Muito bem estruturada, aparentemente ali diante de mim. Ela vira para mim e diz, não, tá tudo bem, pastor, tá tudo uma maravilha, as coisas estão fluindo, a empresa tá fluindo, isso aqui tá fluindo, as coisas estão acontecendo, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E naquele momento que essa pessoa tá me perguntando, tá me dando essa resposta, o Espírito Santo, ele vem e move meu coração e diz assim, eu quero saber como ela está. Eu não quero saber como que a empresa tá, se a conta bancária tá bem. A pergunta não é essa. E aí ela acaba de dizer e eu pergunto assim, tudo bem. Eu respondo para ela, tudo bem. Que legal saber que a sua empresa tá bem, que as coisas, né, financeiramente estão dando certo para você. Mas como você está? Eu queria saber como o ser humano está. E aí a pessoa desaba a chorar. Olha, pastor, eu tô assim. Eu tô cansado, eu tô desse jeito, eu tô dessa forma, eu tô passando por esse problema. Então, assim, nós temos vivido um tempo, né, em que eu tenho percebido que as pessoas estão um tanto quanto alienadas da realidade, para não mostrarem, né, e isso também daqui a pouco a gente conversa sobre isso, para quem que a gente pode mostrar que está sangrando, para quem não, onde que se o Facebook, se o Instagram é o lugar certo para a gente desabafar, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas antes, né, dessa pergunta, desse papo que a gente vai ter sobre quando, com quem e onde, eu acho importante a gente ter aqui esse entendimento sobre quais seriam, né, os sinais mais claros de que uma pessoa ela não está lidando bem com as próprias emoções. Quando que eu tenho que ligar o sinal de alerta? Eu não estou lidando bem com as minhas emoções, eu não estou muito bem situado emocionalmente na vida. Quais são os sinais mais claros para a gente poder ligar esse alerta? Eu vou lhe dar aqui três sinais que
Você que está nos assistindo pode parar, observar, né? O que o senhor disse, nós chamamos de cegueira emocional. A pessoa sequer sabe que está cega emocionalmente. Uma das vulnerabilidades dentro da inteligência emocional para se reconhecer que uma pessoa não está bem é, a primeira, a vitimização. Ou seja, nunca é sobre ela. Sempre é o que o outro fez. É porque o meu pai na época, é porque minha mãe, é porque fulano. Não existe uma autorresponsabilização. Então, se vitimar é, sim, o primeiro viés de que uma pessoa está desregulada emocionalmente. Um outro sinal de alerta é este que o senhor citou. Ou seja, uma pessoa aparentemente extremamente forte, extremamente coesa, carregando o mundo nas costas, mas ela não foi capaz de falar sobre ela. Ela só conseguiu falar sobre o trabalho, sobre os resultados dela, né? Então, a pessoa, quando ela está muito sobrecarregada ou ela está com ali um vitimismo, né? Ou ela ajuda demais os outros. É muito perigoso quando nós encontramos uma pessoa que ela faz pelo outro. Esses são 3 sinais de uma pessoa que emocionalmente está adoecida. E aqui a gente pode até aprofundar um pouquinho e falar dos índices de suicídio, né? Geralmente a gente ouve, fulano se matou, mas não parecia, né? Mas como assim? Eu estava com ele ontem à noite, mas não parecia. E geralmente é a pessoa mais alegre, entre aspas, porque é aquela que quer sustentar uma força, não por orgulho, mas por cegueira emocional e pela falta de conhecer a si mesmo. E aqui eu preciso trazer clareza no que a Bíblia diz, né? Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo estará em trevas. Então, se eu não consigo ter luz, o que é luz? Luz é conhecimento. Luz é clareza. Se eu não tenho clareza de quem eu sou, eu não tenho clareza do que eu vou fazer ou para onde eu vou. Então, 3 pontos principais. Cuidado com a vitimização, né? Principalmente líderes, professores, né? Pessoas que lidam com equipes. Quando vê uma pessoa sendo forte demais, tenha cuidado. Tenha cuidado, porque essa pessoa, ninguém se suicida por fraqueza. Geralmente é porque foi forte durante muito tempo ou por outros fatores que não nos cabe aqui falar dentro de inteligência emocional. Mas a vitimização e este caso que o senhor citou são casos que precisa ligar o alerta vermelho com toda certeza. E, infelizmente, né, a gente vive hoje em uma sociedade muito vitimista, né, muito vitimista, onde cada vez mais as pessoas estão transferindo culpa, transferindo responsabilidade, e isso acaba não sendo bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Não é verdade? Não é bom para ninguém. Eu costumo dizer o seguinte, né, Michele, tudo começa em mim, tudo termina em mim. Tudo é minha responsabilidade. Quando eu coloco no meu peito a responsabilidade, acontece algo muito poderoso. Se eu coloco no seu peito a responsabilidade, então eu estou dizendo que o problema é seu. E eu não tenho domínio sobre como você vai resolver. Mas se eu coloco a autorresponsabilidade sobre mim, eu consigo resolver de uma forma ou de outra, dentro dos princípios bíblicos, dentro da inteligência emocional, dentro de todo o meu gerenciamento. Tudo começa comigo, tudo termina em mim e ninguém me deve nada. Perfeito, Michele. Eu falo muito, né, nos meus atendimentos em gabinete, nas minhas conversas também. Eu ainda tenho orado, né, e pedido direcionamento a Deus se a partir do ano que vem, ou seja, de 2026, eu abro ou não o consultório de terapia também, né, para psicanálise e tal, e tudo, atendimento psicanalítico e tudo mais. Mas o que eu já costumo usar como abordagem nas minhas conversas e nos meus atendimentos é a seguinte definição: eu não posso gerir aquilo que as pessoas vão me fazer ou que vão fazer comigo, né? Eu não tenho gerência sobre isso. Eu não tenho gerência sobre... Às vezes alguém me procura, pastor, você precisa abrir os olhos com fulano, porque eu vi você dando um abraço em fulano na igreja, tratando fulano bem na igreja, cuidando de fulano, visitando fulano, e aquele fulano está falando mal do senhor.
aquele fulano tá levantando, né, histórias a respeito da sua vida. A minha resposta sempre é, olha, eu não posso ter gerência sobre isso. Eu não posso estabelecer nem determinar aquilo que o outro vai falar, aquilo que o outro vai fazer, como o outro vai reagir às minhas posturas, né, e aquilo que faço, mas eu posso gerir. Eu posso determinar como eu vou administrar isso. Porque eu tenho encontrado, até mesmo com muitos pastores doentes, né? Porque a igreja me feriu, a igreja me machucou, o povo é isso, o povo é aquilo, o povo é aquilo outro. Tudo bem, eu não posso determinar como o povo vai me tratar. Eu não posso determinar como o povo vai responder aquilo que faço. Mas eu posso determinar como eu vou receber esse tipo de coisa. Eu posso determinar um lugar fora do vitimismo. Que eu podia entrar muito bem nesse seleto grupo, né? Ah, por que você hoje não visita as pessoas? Ah, porque o povo é ruim, porque o povo faz isso. Não. Eu escolhi. Na verdade, a palavra não é nem determinar, é escolha, né? Eu escolhi os sentimentos e as emoções que eu vou permitir que fiquem dentro de mim. E aí, eu acho que isso me tira de um lugar de vitimismo. Não sei se você concorda comigo nessa palavra. Concordo plenamente com isso, né? O que acontece hoje? As pessoas, elas estão querendo... A internet trouxe isso. A internet, ela é uma boa arma, né? Muitos de vocês estão assistindo a gente aqui pela internet, então ela é um meio de comunicação poderosíssimo, mas ela traz ali as pessoas em si. Miguel, vamos voltar um pouquinho? Só estou sentindo de voltar um pouquinho. O que acontece? Muita gente não parou na fase adulta, estamos falando de adulto, tá? Então não parou ainda para perdoar os seus antepassados. Então não perdoou o pai que já faleceu, não perdoou a mãe que já faleceu e não conseguem entender e compreender e fazer um exercício simples, que é entender que os seus antepassados, eles te deram tudo que eles tinham de melhor. Ah, mas eu apanhei, mas eu fiquei de castigo, mas eu trabalho desde os 12 anos. É o meu caso, né? Trabalho desde os 12 anos. Quando a gente consegue ir lá atrás e perdoar pai e mãe, né, os nossos descendentes, a gente consegue daqui para frente caminhar melhor. Quando eu tenho problemas relacionados às pessoas, quando o que as pessoas me falam me colocam para cima ou para baixo, eu me torno muito volátil. Então, eu não posso ser movida nem por elogio e muito menos pela crítica, né? Eu costumo dizer o seguinte... por propósito, né? Por propósito. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho os meus bastidores, que é o que todos devem ter, pessoas ali nos seus bastidores. Então, dentro desses bastidores, se alguém tem acesso ao meu coração e me traz uma instrução, eu preciso dar ouvido. Se quem me feriu, me feriu entre aspas, se quem me caluniou ou disse, ou chegou ao meu ouvido, ou falou, isso para mim é irrelevante. Eu não vou mudar o meu propósito de servir, eu não vou mudar o meu propósito de me relacionar com as pessoas, de amar o próximo. Mas para amar o próximo, né, a Bíblia já diz... amar o próximo como a ti mesmo. Então a sociedade está doente em todos os níveis, familiares, de relacionamentos, né, nos relacionamentos com os filhos, nos relacionamentos amorosos, porque ela ama o outro, mas ela não consegue amar a si mesmo. E aí me faz lembrar, né, de quando a gente viaja aí de avião, né, tem aquele aviso, em caso de despressurização da cabine, você coloca a máscara primeiro em você e depois na criança que está do seu lado, porque se você não sobreviver, a criança não vai sobreviver. Então é muito importante a gente dar atenção dentro da inteligência emocional no que diz respeito ao perdão e no que diz respeito à blindagem emocional. O que o outro fala, o que o outro diz, sinceramente, não me diz respeito, não me atinge em absolutamente nada. Concordo plenamente com a sua fala, com o seu entendimento. A respeito do perdão, o que eu costumo dizer e a forma que eu consigo enxergar o perdão é exatamente na seguinte linha de raciocínio. O perdão é uma decisão.
Tem muita gente, a gente obviamente, né, a nossa proposta do papo aqui hoje, ela passa do âmbito cristão, do evangélico, tal, aquela coisa toda, mas obviamente eu sei que o grande público do nosso podcast aqui é um público cristão, é um público evangélico que me procura às vezes para dizer o seguinte: pastor, eu tenho orado para perdoar fulano, eu tenho orado para perdoar quem me feriu, eu tenho orado pedindo a Deus para que coloque perdão no meu coração. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus pode colocar porque Ele pode todas as coisas. Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. Então Ele pode gerar, sim, um sentimento de perdão no seu coração em relação a quem te feriu, a quem fez alguma coisa com você. Mas eu não acredito que Ele faça. Porque perdão é uma decisão. Sou eu que olho para a circunstância que estou vivendo, sou eu que olho para aquilo que estou tendo como vida e decido perdoar quem me feriu. Então, dificilmente, digo dificilmente porque Ele pode fazer se Ele quiser, mas dificilmente Deus vai gerar no coração de alguém o sentimento para perdoar. Então eu acho que as pessoas estão equivocadas nesse direcionamento de que vou orar para que eu perdoe, vou pedir a Deus para que coloque esse sentimento no meu coração. Não vai fazer. Só faz se Ele quiser. É uma decisão. Eu decido. Eu perdoo, a Michele me feriu, a Michele fez algo, né, comigo que não deveria ter feito, a Michele retribuiu a minha bondade, o meu amor, a minha amizade com ingratidão. O que eu vou fazer com isso? Eu vou perdoar. Por quê? Porque quando eu perdoo, sou eu que deixo de carregar esse peso e esse fardo no meu coração a respeito daquilo que me fizeram. E dentro da sua fala também, né, sobre administrar, sobre críticas, Michele, eu aprendi algo na minha vida. Antes de receber qualquer tipo de crítica, eu analiso primeiro quem está criticando. Certíssimo. Eu analiso Certíssimo. A vida. Pastor, mas a Bíblia manda não julgar. Tudo bem, a Bíblia diz para não julgarmos, mas a mesma Bíblia que diz para não julgar, diz para analisar frutos. Exatamente. Porque pelos frutos eu conheço a árvore. Então, eu não posso estabelecer nenhum tipo de julgamento sobre você, porque eu estaria sendo juiz sobre a sua vida. Mas eu posso olhar para a sua vida hoje e analisar os seus frutos para saber que tipo de árvore você é. E quando eu analiso esse tipo de árvore que você é, eu levo em consideração se a sua crítica realmente é uma crítica que merece ser considerada, é uma crítica que merece ser ouvida, né? É uma crítica que merece ser administrada. Eu não sei se você concorda comigo nesse sentido, porque eu tenho aprendido que a maioria dos críticos, doutora, é formada por pessoas que nunca construíram nada, que nunca realizaram nada, que nunca fizeram nada e querem dar palpite na vida de quem está construindo, na vida de quem está fazendo e na vida de quem, né, se propõe a fazer alguma coisa. Tô certo nesse pensamento ou você acha que eu estou equivocado dentro da inteligência emocional? Não. Dentro do tema inteligência emocional, você está certíssimo. A primeira coisa que eu faço quando eu recebo uma crítica é quem? Simples, quem? De quem veio a crítica, ou seja, qual é a árvore que me trouxe essa crítica. Se os frutos dessa árvore são bons, eu abaixo a minha cabeça, me autorregulo e aí então eu sigo. E aqui eu costumo sempre trazer uma falha minha, um exemplo meu. No início do ano eu estava em São Paulo e o ambiente de rua, assim, São Paulo me agita muito, né? E existe uma frequência que eu atendo muito bem. E um amigo meu, sentamos num restaurante, esse amigo que é um irmão, ele falou assim, amiga, mas nesse tom, ele falou assim, amiga, aproveita que você vai ao banheiro, lave o rosto, respira e se acalma, que você está agitada. Então, olha o que ele disse. Você está agitada, calma, respira, lave o rosto. Na mesma hora eu atendi aquele comando, porque eu não havia percebido que eu estava agitada, ou seja, fora do meu eixo. Fui ao banheiro, lavei o rosto, respirei, fiz o exercício de respiração, autorregulação, voltei para a mesa, tive um almoço em paz e tranquilo. Mas se fosse qualquer outra pessoa que não tem uma autoridade sobre a minha vida, eu receberia aquilo de forma ruim. Negativa. Negativa. Né? Talvez. Então, o que acontece muito, Miguel, e aqui a gente tem que tratar dentro de inteligência emocional, que está adoecendo as pessoas, é o efeito comparação. Então as pessoas elas se comparam umas com as outras. Isso está errado.
Isso está adoecendo as pessoas. A Michele se compara sim, e muito, mas com a Michele de 6 meses atrás, com a Michele de 1 ano atrás, né? Existe muitas coisas que eu não sei e muitas coisas que eu nem sei que não sei. Então eu estou preocupada como eu vou adquirir o conhecimento que eu preciso para chegar aonde eu preciso chegar. Perfeito. Quando a pessoa para de se balizar pelo outro, né? Você diminui, você se autorregula, você começa a ganhar conhecimento. Então, mesmo aquela pessoa que hoje está em desordem emocional, está tendo crises de ansiedade, não importa o momento que essa pessoa esteja vivendo, ela precisa de uma coisa chamada tempo de qualidade. E aí, quando eu vou falar de tempo de qualidade, eu preciso trazer à memória aquilo que a Bíblia diz. Entra no quarto, feche a porta e fale com Deus. Isto é uma forma de autoconhecimento. Quando você faz isso, é como se houvesse uma despressurização. E aí você fica mais regulado. Logo, você vai decidindo que o outro não tem domínio sobre você. Perfeito. Mas tem uma linha muito tênue aqui sobre domínio e hierarquia. A gente pode falar num outro momento sobre hierarquia. Não é possível ferir hierarquia. O princípio que nós quebramos, ele irá nos quebrar. Então, se a crítica vem de alguém que tem uma hierarquia maior que a minha, eu preciso não quebrar hierarquia de forma alguma. E aqui eu me recordo quando Davi, ele esteve 2 vezes ali com Saul, que estava perseguindo ele. Ele tinha todo o poder para poder liquidar com Saul naquele momento ali. Mas ele estava sendo testado. A inteligência emocional dele estava em processo. E ele entendeu que Saul era ungido de Deus. Logo, hierarquicamente, ele não pôde tocar em um ungido do Senhor. Perfeito. Por pelo menos 3 oportunidades, Davi teve essa chance, né, de liquidar Saul, de matar Saul, sabendo que ele já tinha sido ungido rei e que ele seria ali o sucessor, né? Mas ele não fez. Perfeito. Uma outra colocação sua muito importante também é sobre exatamente a comparação, né? A gente precisa entender hoje, não sei se a senhora me dará razão nisso também, mas a gente precisa entender hoje que cada um tem a sua história. Cada um tem a sua realidade e cada um tem a sua vida. A gente, nos papos de coach aí, por exemplo, vou abordar aqui, e você, por ética, também não quiser abordar, fique à vontade para não comentar, mas uma vez que o papo entra nessa esteira de raciocínio, eu não tenho problema nenhum com os comentários. Eu vejo o Pablo Marçal, por exemplo, que para mim é hoje o mais latente, né, dentro dos coaches, tal, essa coisa toda. Não, que todo mundo pode ser rico, todo mundo pode ser milionário. E aí, cara, eu conheço gente de Teresópolis que se desprendeu daqui, que foi para São Paulo, que estava aqui passando um momento terrível financeiramente, profissionalmente na sua vida, foi para São Paulo, foi atrás do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele chegou a fazer um reality show também com algumas pessoas lá, que durante algumas semanas, né, alguns dias, não me lembro, não assisti também, ele levava essas pessoas para uma fazenda e ele ficava dando dicas para essas pessoas, e essas pessoas ali saíam dali, segundo ele, para criar o seu primeiro milhão. E assim, essa pessoa que foi, voltou totalmente frustrada, totalmente decepcionada, porque pegou tudo que tinha, se empenhou, gastou o restinho de dinheiro que tinha, seguiu lá, segundo essa pessoa me disse, né? Seguiu lá todos os preceitos, todos os direcionamentos e não conseguiu atingir. E a frustração maior estava onde? Porque outros conseguiram. E a minha palavra para essa pessoa foi, cara, a realidade das pessoas, elas são diferentes. A realidade das pessoas é diferente, né? A minha realidade é diferente da sua. Então, quando a gente entra no comparativo, eu não estou aqui querendo limitar ninguém de chegar, que ninguém pode chegar, que ninguém pode conseguir. Mas talvez, Michele, o meu caminho vai ser mais fácil do que o seu. Talvez eu terei acesso às pessoas que poderão me dar condições de chegar mais fácil do que você. E aí isso torna o nosso processo, né, os nossos processos diferentes. Eu não sei se você concorda com isso. Então, a gente precisa, sim, pensar sobre essa questão de comparação e o quanto a gente não deve se comparar, né? Esses dias, conversando também com uma outra pessoa, mas o fulano chegou, o fulano já tem, o fulano foi mais fácil, mas o fulano tinha uma estrutura financeira muito boa de família.
O fulano, ele conseguiu pagar os melhores cursos porque a família pôde proporcionar isso para ele. E o outro fulano, né, o cicrano, na verdade, ele pode até chegar, mas ele não tinha essa estrutura familiar, ele não tinha essa estrutura circunstancial financeira. Então, assim, eu vejo a questão da comparação como um grande problema hoje para as pessoas atingirem essa questão da inteligência emocional. Então, a gente pode tratar deste tema, não fugindo do tema inteligência emocional. Conheço o Pablo pessoalmente, já estive em 3 palestras dele pessoalmente. E o que acontece, na verdade, com as pessoas? Olha só, a gente está falando aqui de inteligência emocional, de autoconhecimento, de olhar para dentro, né? O seu questionamento me obrigou agora a trazer um outro tema sobre a mesa, que é a plasticidade, ou seja, a neuroplasticidade. Cada um de nós temos a capacidade de aprender coisas novas e habilidades novas. Então, no caso que o senhor trouxe, esta pessoa depositou todas as fichas que ela tinha, financeira, emocional, todas as expectativas em um salvador, que no caso foi aí o Pablo Marçal. O que faltou para esta pessoa? Respeitar o processo dela. Se eu não me conheço, como eu disse numa fala anterior, se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho uma identidade, eu não posso saber para onde eu vou. É muito comum as pessoas saberem falar: eu não quero isso para minha vida, eu não quero aquilo para minha vida, eu não quero. Isso são sentenças que a gente está lançando para o universo, isso são profecias. A gente pode falar isso dentro da Bíblia, dentro da física quântica, enfim. O fato é que nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E a íris do seu olho, ela é única, né? A minha digital, ela é única. Então, pode ser que o outro que conseguiu, ele já atravessou um processo dele maior. E esta pessoa, como ela não se conhecia, como ela não tem uma identidade firmada, pode ser que a frustração dela, pode ser não, eu afirmo que a frustração dela foi por confiar no outro e não confiar nela. Eu costumo dizer o seguinte, Miguel, eu entendo, mas também para a gente poder seguir nessa linha de raciocínio da comparação, talvez, é se comparar com o resultado dos outros também. Não sei se eu me coloquei bem aqui na questão da comparação, mas não é nem a comparação do processo, mas o problema, né? Eu me comparar com o seu processo, eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum. Por quê? Porque a Michelle hoje está num lugar que eu queria estar. Então, peraí, deixa eu ver qual é o processo que a Michelle passou. Isso chama-se plasticidade. Sim, agora... Você observa com quem você quer aprender, o que você quer aprender, e aí você aprende aquela habilidade. Agora, isto é válido. A minha preocupação hoje, a minha fala, é na comparação de resultados. Né? Porque, embora eu queira ter o mesmo resultado que você, mas eu estou disposto a passar pelo mesmo processo, e ainda falando de processo, nós temos que olhar isso também, né? A questão, qual foi o seu processo? Porque né, eu sei que não é o seu caso, mas imagine que você, no seu desejo de ser advogada, você tenha tido um pai muito bem situado financeiramente na vida, e esse pai virou para você e disse: Michelle, olha só, você não precisa trabalhar, o pai paga aqui a sua faculdade e eu quero que você se dedique exclusivamente aos estudos do direito, ao estudo do direito. Agora, consecutivamente, existe uma outra pessoa que também chegou lá, que também se tornou uma advogada, que também se tornou um bacharel em direito, mas que esse camarada teve que passar as suas madrugadas trabalhando no McDonald's, vendendo hambúrguer para pagar a sua própria faculdade. E que no final de tudo teve o mesmo resultado que você, ou seja, chegou no mesmo lugar, só que, no entanto, processos diferentes. Enquanto você, nessa historinha que eu confabulei aqui, que eu contei, enquanto você estava em casa dormindo, descansando ou estudando, esse camarada estava com a barriga numa chapa de uma fritadeira vendendo, fazendo
fazendo hambúrguer ali para vender. Então, assim, no meu entendimento, o perigo da comparação está nisso, né? No resultado. No processo, tudo bem, eu sabia o processo que você passou, eu vou analisar se eu teria condição de ter o mesmo processo ou de passar pelo mesmo processo. Agora, o problema são quando as pessoas começam a comparar resultado. E a comparação, as pessoas, elas desejam o que é resultado, né? Desejam o fruto do resultado, mas não estão dispostas e não estão preparadas para passar pelo processo. E eu digo isso com conhecimento de causa. Eu, Michele, por quantos processos já passei, quantas empresas eu já abri, quanto sucesso eu já tive, quantas vezes eu já não quebrei. Então, é necessário entender o contexto. Quando uma pessoa chega nesse nível de apostar a ficha em outra pessoa, isso é muito perigoso, porque eu aposto todas as fichas em mim, porque eu sei quem me garante. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei que o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza. Então, aí eu tenho a minha identidade cravada. Então, aconteça o que acontecer, eu estou segura. Perfeito, perfeito. O nosso tempo ele é um tanto quanto escasso, né? Até pela proposta do podcast, ser algo ali em torno de 1 hora, a gente vai ter que gravar outros para frente, porque o assunto é muito vasto, né? A gente vai pegando vários outros braços aqui. Mas uma outra pergunta que eu preparei aqui para te fazer é a seguinte: o que é mais difícil, né? Você trouxe esse exemplo do seu amigo lá no restaurante, que ele percebeu que você estava ali um tanto quanto desregulada, e ele te trouxe para a realidade, né? Ali para a realidade daquele momento. Agora, o que é mais difícil, Michele? É identificar as próprias emoções e saber lidar com essas emoções. Por exemplo, hoje eu não acordei muito bem, não tô legal hoje. Por que eu acordei assim? Qual é o motivo? O que aconteceu para eu estar dessa forma? Então, o que é mais difícil? Identificar as próprias emoções ou saber lidar com as emoções das pessoas que estão ao nosso redor? O que você acha que seja mais difícil dentro disso? Então, é muito mais fácil lidar com as emoções alheias. Lidar com as emoções do outro. E aqui dentro de inteligência emocional, te digo isso com toda clareza. E se eu for te dar uma base bíblica, eu vou lhe dizer o seguinte, que é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: tira o argueiro que está no seu olho para depois tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então, Jesus ele vem fazendo uma abordagem de pecado, né? Exatamente, mas pegando esse ponto aqui, é muito mais difícil, né, para o ser humano, e eu já passei por esse processo, por isso eu sei que é assim, parar, identificar quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, que emoção é essa, o que eu faço com essa emoção. Então, assim, se eu acordei, por exemplo, triste, né, eu preciso verificar, peraí, mas de onde veio essa tristeza, né? Eu não tenho capacidade para gerenciar outras pessoas se eu não gerenciar a mim mesmo. Por isso, como eu disse, existem muitas pessoas que elas ajudam demasiadamente outras pessoas. Pela cegueira emocional, elas não olham para elas mesmas, elas não amam elas mesmas. Logo, elas não têm decisões de modo para que elas estejam bem. Isso se reflete na igreja, se reflete na forma com que ela vai responder o marido, na forma com que o marido vai responder a esposa. Isso se reflete no trânsito, principalmente. Você vê ali o trânsito, o carro ou a moto é potência, né? Isso. Então, você vê o trânsito ali, eu sinto, não sei se o senhor sente, mas aquela agitação, um querendo passar na frente do outro, aquela coisa... Isso perturba a gente. E isso é a pessoa que não se conhece. Porque quem se conhece, levou uma fechada, tudo bem, deixa o outro passar, tá tudo tranquilo, tá calmo, porque essa pessoa está centrada. Então, o que eu poderia dizer aqui, né, para você que está nos assistindo? É muito importante que você aprenda a se conhecer, que você tenha um tempo, um intervalo de qualidade. Aí, muitas vezes eu ouço, Michele, mas você não sabe a minha realidade. Eu sei que muitas vezes a realidade de muitas mulheres ou muitos pais é somente aquele momento que está ali no banheiro tomando banho.
Então, que você está sozinho. Então, assim, converse com você mesmo. Saiba identificar as emoções. Porque o que determina a sua maturidade emocional não é a forma com... O que você sente não é pecado. Mas pode ser pecado a forma com que você reage com aquilo que você sente. Quando você une, nasce, então, do conhecimento a inteligência emocional, que gere toda a nossa vida em sociedade. Agora, doutora, eu tenho aqui uma penúltima pergunta para te fazer, que é a seguinte. Tudo bem, você acabou de explicar, né, muito bem explicado, como nós podemos fazer para trabalhar a nossa inteligência emocional e buscar identificar o que estamos sentindo. Acho que esse é o principal caminho ali, é entender o que está sentindo, né, para a partir daí você se posicionar na vida e nas circunstâncias. Agora, uma palavra para quem está assistindo aqui o nosso bate-papo, o nosso podcast, a nossa conversa. A pergunta que eu te faço é: como lidar com pessoas instáveis emocionalmente também? Porque aqui a gente está falando para casais, e eu atendo muitas pessoas. Olha, pastor, eu não sabia que aquela mulher era daquele jeito emocionalmente falando, que ela era tão descompensada emocionalmente. Eu atendo esposas dizendo, olha, eu não, quando namorava, quando estava noiva, né, eu não sabia que o meu atual esposo seria da forma que é, que é muito bruto, é muito ignorante, é alguém que carrega alguns traumas. Qual é a melhor opção? A palavra não é opção, mas qual é o melhor caminho para aprender a lidar com a emoção dos outros? Ou seja, é você se colocar dentro de uma redoma, é você não permitir que as emoções do outro te atinjam. E como não permitir, por exemplo, dentro de um casamento, que você vai conviver com aquela pessoa ali diariamente por boa parte do dia, um ambiente de trabalho também, de um chefe que não tem inteligência emocional. Como lidar com isso? Como que você instrui, né, os seus clientes, digamos assim, mentorados? Os meus mentorados. Os seus mentorados a lidarem com alguém que não tem inteligência emocional. Então, a primeira coisa, né? A primeira coisa é você se conhecer. Quando você se conhece, quando você está regulado, pastor, é mais fácil você lidar com pessoas difíceis. Quando você lida com as suas próprias emoções, você vai ter a capacidade de falar no tempo certo e na hora certa. Em caso de relacionamentos com o chefe, relacionamentos com o marido, relacionamentos com a esposa, sempre existe ali o fator sabedoria. Saber o tempo certo de falar as coisas, de se manifestar. Em um ambiente de briga, em um ambiente caloroso ali, a melhor coisa é o silêncio. A melhor, eu não estou dizendo para engolir sapo, mas eu estou ensinando as pessoas a se posicionarem. Ou seja, eu não vou ser arrastada para aquela lama emocional que está acontecendo ali, ó, diante dos meus olhos, dentro da minha casa. São pessoas que eu vou precisar conviver para o resto da vida com pai e mãe. No momento adequado, é necessário criar um ambiente para que seja necessário falar sobre aquilo, né? Se é com o chefe, não vai falar no momento que ele está ali nervoso, que ele está brigando. Né? Se é com o marido, se é com a esposa, se é com os filhos, né? Muitas vezes, dentro de um lar, os pais eles manifestam essa ira e essa raiva nos filhos, amaldiçoando ou trazendo a ira ali nos filhos. Então, tem momentos que a maior sabedoria é calar-se. E a Bíblia traz isso para a gente, né? Provérbios, eu não me lembro, diz o seguinte, que é mais inteligente você governar a si mesmo do que ganhar uma cidade inteira. Então, em ambientes onde você precisa conviver e não pode sair dele, você precisa ser agente de transformação. Logo, primeiro você é transformado, para depois, às vezes com o seu próprio silêncio,
transformar ali o outro. O outro vai passar a te respeitar, vai passar a respeitar o seu posicionamento, vai achar alguma coisa estranha. Não, porque antes ela discutia. Não, porque antes ele era agressivo. Não, porque antes a ordem vinha de uma forma brusca. E agora as coisas estão mais calmas. É porque quando o nosso interior ele está mais calmo, a gente consegue sim transformar todo o ambiente à nossa volta. Perfeito, perfeito, perfeito. Que papo rico, que conversa assim esclarecedora. E eu tenho certeza que quem está assistindo a gente aqui está sendo muito abençoado. Se estiver prestando atenção, está sendo muito abençoado com tudo isso que a gente está falando. Agora, doutora, infelizmente, né, o nosso tempo ele é um tanto quanto escasso. A gente vai precisar que você volte outras vezes aqui com tanto conhecimento, com tanta informação, para a gente falar sobre outros assuntos também. Mas a última pergunta que eu te faço é: alguém está assistindo agora o nosso podcast, está assistindo agora a nossa conversa e está interessado nesse assunto? A pergunta é: se você tivesse que ensinar uma pessoa hoje completamente leiga, tá, a começar a desenvolver inteligência emocional, por onde essa pessoa deveria começar? Qual seria o primeiro passo real, né? Primeiro passo real, simples e possível para que essa pessoa comece a desenvolver inteligência emocional. Qual seria o caminho? O primeiro passo para qualquer pessoa começar a desenvolver inteligência emocional é sair do modo automático, é parar e pensar. Simples desse jeito. Pare, pense, para que depois você possa agir. Porque senão, o que vai continuar acontecendo na sua vida? Você vai continuar sendo um ser que reage, você é reativo a absolutamente tudo. Então, a forma mais simples, miguéis, mais simples, é parar para pensar. É aquilo que eu chamo de ócio criativo, cada um dentro da sua realidade. E se o ócio criativo puder vir acompanhado de uma xícara de chá, de uma xícara de café, vai ficar bem mais produtivo, bem mais gostoso, com certeza. É o se conhecer, sabe? Michele, não sei por onde começar. Começa por você mesmo. Começa por você mesmo. Eu não tenho como contratar alguém para poder me conduzir, me dar direção. Não tem problema. Comece com o que você tem em mãos. Uma das coisas, só para encerrar, as pessoas elas colocam desculpa. Mas é que está faltando isso. Mas é que se eu tivesse isso, estaria bom. Mas é que quando eu chegar em tal lugar... Não, é hoje. É hoje, é nesse momento aqui, perfeito, agora. Perfeito, é já. Perfeito. Perfeito. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Com certeza foi muito enriquecedora. Um dos melhores papos que nós já tivemos aqui em termos de esclarecimento, né? E eu queria também que você, se possível for e se quiser, que deixasse seu contato, quem estiver nos assistindo, como pode te encontrar, para bater um papo, para combinar algum tipo de mentoria também, né? Para ter você ali auxiliando. Como que faz para te encontrar? Pode me encontrar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né? O papo foi rico. Para mim, passaram-se só 5 minutos. Né? Você disse que passou 1 hora, mas foi só 5 minutos. E eu estou à disposição, né, para vir quando for necessário. E a forma é muito simples, né? O meu Instagram, né, é @Michele Lamperti, e o meu telefone, que eu vou deixar disponibilizado. Vai se tá passando aqui embaixo, né, a equipe puder deixar, pode deixar o meu telefone pessoal. Michele, quero começar a mudar agora. Entre em contato comigo. A gente vai fazer um processo, né, um processo de mentoria dirigida que vai te levar de onde você está para o resultado que você deseja, sem promessas, mas partindo do autoconhecimento, partindo de uma inteligência emocional. E assim, finalizando, a gente está hoje é dezembro de 2025, né? Então estamos num momento muito propício para poder parar, pensar, escrever, né? Abacuque 2:2 diz que é para a gente escrever, né? Aquilo que a nossa visão, os nossos sonhos. Então, mesmo para aquelas pessoas, Miguel, que não sabem escrever, pega o áudio do celular, grava um áudio do que você deseja, põe para fora, porque por si só isso já vai ser o começo do ponto zero. Perfeito, perfeito.
Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe a sua vida, obrigado pela sua amizade, sabe que tem um carinho muito grande pela sua vida, uma admiração por quem você é. E vai lá, no Instagram da Michele, tá passando aqui, né, no rodapé do vídeo aqui, em algum lugar da tela tá passando o Instagram dela. Lá ela tá sempre colocando tudo aquilo que ela faz, trazendo dicas, trazendo ideias para você. Certamente será aí, né, um perfil que será muito enriquecedor para a sua vida também. Exclusivamente eu vou deixar meu telefone rodando aí na tela também, pode me acessar por WhatsApp. Perfeito, combinado então. Quero agradecer a você pela sua audiência, pelo seu carinho e pela sua companhia, tanto na TV Cidade quanto também pelo YouTube, aqui no canal Alberto Miguel, o nosso podcast. Um beijo muito grande para você que ficou com a gente até agora. Quero agradecer a nossa equipe técnica aqui, o Wallace, né, o Caio também, duas feras aqui da TV Cidade, que quando você for vir fazer o seu podcast, vão receber você muito bem aqui. Caio, eu queria pedir se tem como a gente encerrar mais uma vez com um vídeo lá do vídeo aqui do nosso estúdio, apresentando o nosso estúdio. Eu termino aqui, deixo esse vídeo para você conhecer um pouquinho da nossa estrutura e para que você venha também ter o seu podcast aqui na TV Cidade. Um abraço grande, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Você sempre sonhou em ter o seu próprio podcast com microfone profissional, câmeras de alta qualidade, um cenário top? Então se liga, o novo estúdio podcast da TV Cidade está pronto para transformar o seu sonho em realidade. Aqui você grava com qualidade de TV num espaço moderno, equipado com tecnologia de ponta e uma equipe técnica que entende do assunto. Pode ser entrevista, bate-papo, opinião, humor e informação. Seja qual for o formato, o espaço é seu. E o melhor, aqui você não precisa se preocupar com nada. É só chegar, sentar e gravar. Realize seu sonho de ter um próprio podcast de verdade. Faça seu agendamento agora mesmo e entre em contato com o número que aparece aqui na tela. Então não perca tempo. O estúdio da TV Cidade te espera. Muito obrigado por ter assistido o nosso podcast. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal, siga as nossas redes sociais e compartilhe este episódio com alguém. Até o nosso próximo episódio.